Olá pessoal, tudo bom? Bom, hoje nós estamos começando a nossa videoaula que fala sobre nutrição e alimentação, né? Nutrição saudável. Antes da gente começar a falar, né, da nossa unidade aqui, nutrição alimentar, eu queria fazer uma comparação. Se nós pararmos e pensarmos, para que serve a nutrição? Antes da gente falar, né, a importância da nutrição, eu gostaria de fazer uma analogia com vocês. A gente tem os veículos, né, os veículos automotores. Por que será que a gente precisa colocar combustível nesse veículo automotor? Por que será que nós precisamos colocar óleo e dentre outras substâncias para que esse veículo ofereça aquilo que a gente deseja? Né? Quando a gente pega um veículo qualquer, seja um avião, seja um carro, seja, né, um barco, o que a gente deseja é ter movimento, né? Que ele nos leve, que ele nos traga, enfim, ter movimento. Só que esse movimento só vai acontecer de forma correta, de forma efetiva, se eu colocar determinadas substâncias nele. Então a gente pode fazer uma analogia que o mesmo acontece com o nosso corpo. Tá? O nosso corpo ele precisa, tá, de determinadas substâncias para que ele funcione de forma correta. Tá? O nosso metabolismo ele vai precisar de algumas substâncias químicas, tá? E essas substâncias químicas a gente vai encontrar nos alimentos, nos diversos alimentos, e cada alimento vai nos fornecer aquilo que a gente precisa. Tá? Eu fiz aqui um pequeno mapa mental, tá? De forma resumida, para que a gente consiga visualizar os principais nutrientes que o nosso corpo precisa. Tá? É claro que se a gente for dividir, a gente vai conseguir chegar a uma outra quantidade enorme de nutrientes necessários para a nossa alimentação. Mas aqui, em tese, são os principais. Tá legal? Bom, pessoal, primeiro eu quero começar falando com vocês a respeito dos nutrientes construtores e estruturais. Nosso corpo ele precisa de uma alimentação que seja rica em nutrição construtora e estrutural. Eu vou ler aqui rapidinho e eu peço que vocês prestem bastante atenção. A função desse grupo alimentar é estrutural, sendo essencial para a formação, desenvolvimento e manutenção de todos os órgãos e tecidos do corpo. Esses alimentos são classificados em dois grupos: proteína vegetal e proteína animal. Bom, o que a gente quer dizer com isso? Que nós precisamos, desde o momento que a gente nasce, né, nos alimentarmos de proteína, porque a proteína ela vai estar presente na nossa constituição corporal desde o momento do nosso nascimento até o momento em que nós viermos a morrer. Essa proteína basicamente, tá, ela é usada na formação das células. O nosso corpo são centenas de milhares de células e essas células precisam dessa proteína para crescer, né, se duplicar e fazer com que tecidos, né, e consequentemente órgãos, tudo isso funcione de forma efetiva, de forma correta. Então, veja bem, o bebê quando nasce, ele a princípio, né, ele faz uma alimentação única e exclusiva de leite, preferencialmente leite materno. Mas tão logo vá crescendo, ele precisa inserir novos nutrientes na sua alimentação, mas nunca deixar de se alimentar de proteína, porque as células estão em constante desenvolvimento. Então, se o meu corpo cresce, eu vou precisar de quanto mais eu crescer, mais proteínas para que essas células correspondam a essa necessidade. Então, a gente pode dizer que as proteínas trabalham de forma direta no crescimento celular. As minhas células só vão crescer, as minhas células só vão se multiplicar se eu fornecer proteína para o meu corpo. Tá? Então a gente vai encontrar agora, nessa arte,
os principais alimentos que são fontes de proteína. Acompanhe. Então, dando continuidade, aos alimentos, eu agora quero falar dos alimentos energéticos. Como o próprio nome já sugere, eles nos dão energia. E essa energia ela é muito importante. Por quê? Todas as células do nosso corpo precisam dessa energia. Na verdade, uma das principais funções da célula é produzir energia, o que a gente conhece como metabolismo celular. Então, esse metabolismo celular só vai acontecer se eu me alimentar de alimentos ricos em energia. Acompanhe aqui, essa pequena descrição que eu fiz para os alimentos energéticos. São alimentos que têm como função fornecer energia para o corpo manter suas atividades. Eles participam da oferta de energia para o corpo e são representados, sobretudo, pelos carboidratos, que participam do armazenamento energético, produção de energia e estruturação celular. Bom, além dos carboidratos, a gente também tem os lipídios, que são gorduras. Essas gorduras vão trabalhar como energéticos de reserva, energéticos extras. Toda vez que a gente come algum alimento que seja rico em gordura, rico em lipídios, esse alimento ele é metabolizado, ele é transformado em camadas de gordura e são depositados em determinadas partes do nosso corpo, para que no futuro a minha taxa de carboidrato, a minha taxa de glicose se torne baixa, ele novamente vai ser metabolizado, sendo transformado em alimento energético. Então a gente tem, nos carboidratos, a principal função que é dar energia para nossas células. É um tipo de nutriente que tem que fazer parte de todas as refeições do nosso dia. Café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta. A observação que eu posso fazer é a seguinte: a janta pode sim ter uma quantidade menor de carboidratos. Por quê? Apesar de nós estarmos dormindo e a quantidade de energia que o nosso corpo precisa ser baixa, o nosso corpo ele não para totalmente o funcionamento. Existe o nosso metabolismo corporal. O nosso coração bate, o nosso pulmão funciona, o nosso cérebro também está trabalhando. E todas essas funções requerem, mesmo dormindo, uma quantidade de energia. Tá legal? Acompanhe na arte também alimentos energéticos que a gente deve comer para que não falte esse tipo de nutrientes. Bom, agora nós vamos falar dos alimentos reguladores e de proteção. O nosso corpo é uma máquina perfeita, mas mesmo sendo perfeita, ela precisa de alguns alimentos que vão ajudá-la a se autorregular, e também a se autoproteger. Então, para que a gente tenha um funcionamento correto dessa grande máquina humana e que essa grande máquina humana também tenha a capacidade de se defender de forma autônoma de qualquer tipo de invasão que possa vir ao nosso corpo, a gente também precisa se atentar nessa questão da alimentação saudável. Bom, nesse pequeno resumo, o que fala a respeito dos nutrientes reguladores e de proteção? Fornece ao nosso organismo uma quantidade importante de vitaminas e sais minerais. Estes nutrientes são essenciais para regular processos metabólicos que acontecem diariamente e constantemente no nosso organismo, como crescimento, reprodução, absorção, produção de hormônios, regulação da pressão arterial. O que a gente quer
dizer com isso? Que quando eu me alimento, né, com comida que são ricos em vitaminas e sais minerais, elas vão fazer esse processo de regulação corporal. Então as vitaminas elas vão trabalhar tanto no sentido da proteção do meu corpo, como da regulação das suas funções. Pequeno exemplo, quando a gente bebe água, essa água vai ser fundamental para a regulação da temperatura do nosso corpo. Quanto mais quente estiver o dia, maior vai ser a minha necessidade de ingerir água, porque essa água vai dificultar a elevação corporal. E quem é que vai fazer essa regulação? Nesse caso aqui, os sais minerais. Então, os sais minerais eles vão regular o nosso sistema endócrino, que é o sistema hormonal, e esse sistema hormonal vai fazer a função de ver a necessidade de se absorver mais água ou de se eliminar a água, dependendo da temperatura do ambiente onde nós estivermos. Então, reparem, esses sais minerais, essas vitaminas, fazem um processo de forma autônoma que nós nem precisemos nos preocupar. A nossa única preocupação é fazer ingestão diária desses nutrientes. Eu quero abrir aí, tá, uma observação onde a gente vai encontrar vitaminas que são essenciais todos os dias, que são as vitaminas que nós conhecemos como hidrossolúveis, e tem vitaminas que não são necessárias à ingestão todos os dias, tá? Porque elas acabam ficando armazenadas junto com as gorduras, junto com os lipídios, que são as vitaminas lipossolúveis. Vou colocar também aí agora uma arte para sinalizar, para orientar vocês quais são os principais alimentos classificados como reguladores e de proteção. Então, pessoal, agora a gente vai falar da importância da água, tá, para o metabolismo, para o funcionamento metabólico. Tá? Essa água, a gente já sabe, né? A grande temática diz que onde há água, há vida. E se nós pararmos para prestarmos atenção, alguns corpos necessitam de mais água, outros corpos necessitam de menos água. Vai variar muito, né, de organismo para organismo. O ser humano, por exemplo, 70% do seu corpo é constituído de água. E aonde essa água é encontrada de forma abundante? Dentro da célula, lá o seu citoplasma. Né? O seu citoplasma ele é constituído praticamente 80% de água. Todas as outras estruturas que estão dentro da nossa célula, o núcleo, as outras organelas, elas vão fazer parte desses 20% mais ou menos. Então, olha só. A água ela detém uma importância fundamental. Haja visto que uma pessoa pode morrer por desidratação, por falta de ingerir água. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que a água está presente em muitos dos alimentos em que nós ingerimos. Se pararmos e prestarmos atenção, vai ter dias que a gente mesmo não leva um copo de água à boca. Isso é errado. Mas ainda assim não houve uma desnutrição, não houve uma desidratação, tá? Melhor falando, não houve uma desidratação. Por que não houve uma desidratação? Porque nós ingerimos alimentos e esses alimentos têm uma grande quantidade de água. Mas reparem aqui, prestem atenção no pequeno resumo que eu fiz a respeito da água. A água ajuda o corpo a manter a sua temperatura normal, como eu já disse anteriormente. Protege a sua medula espinhal e outros tecidos sensíveis. Remove substâncias indesejáveis do metabolismo, transportam nutrientes e oxigênio para as células, lubrificam e protegem as articulações, ajuda na solubilização e utilização de vitaminas e minerais e outros nutrientes e etc. Então a gente percebe que a água, apesar de não ser enquadrada em nutrientes energéticos, nutrientes construtores ou reguladores, ela participa, tá, da entrega tanto de nutrientes energéticos, de nutrientes construtores e nutrientes reguladores. A água faz todo esse processo.
Poderíamos classificar a água, antes de mais nada, como o carreto. É ela que leva todos esses nutrientes para onde tem que ser levado, né? Para as células ou para os órgãos específicos, além de outras funções que nós vimos aqui para a água. Acompanhe essa arte também que eu preparei para vocês, para mostrar a função, tá? E a necessidade da água no nosso organismo. Bom, pessoal, para finalizar o conteúdo de hoje, eu quero chamar a atenção de vocês para que a gente perceba que as pessoas têm necessidades diferentes. Como assim necessidades diferentes? A nutrição de uma pessoa não vai ser igual, tá, à nutrição de uma pessoa que tem um estilo de vida, né, uma necessidade totalmente diferente. Tá? Nós mesmos teremos necessidades nutricionais bem diferentes no decorrer de toda a nossa vida. Quando você é pequeno, tá, você precisa de uma nutrição maior, porque o seu corpo vai crescer até atingir, né, a sua estatura, né, a sua máxima corporal. Depois desse tempo, né, a sua necessidade de nutrientes vai diminuir pelo menos no que tange a crescimento corporal. É claro que, dependendo das atividades que você for, né, ter durante a sua vida, essa nutrição terá que ser adequada a essas necessidades. Reparem os exemplos. Temos uma pessoa que não pratica esporte, tá? Que é totalmente sedentária e come uma X quantidade de alimentos. Vamos dizer que essa pessoa até coma uma alimentação saudável, rica em vários nutrientes, mas não pratica nenhum tipo de atividade. E temos uma pessoa, B, atleta de alta performance, aonde pratica esportes 3 vezes na semana e 4 vezes na semana ele pratica o seu treino, que tem a mesma quantidade nutricional que a pessoa que não pratica. Não se espante, a pessoa que não pratica nenhum esporte vai desenvolver camadas de gordura, porque ela vai estar se alimentando com uma quantidade exagerada de alimentos energéticos, por exemplo. Ela não faz uso de toda aquela quantidade, tá, de alimentos energéticos que ela está consumindo. Enquanto o atleta que a todo dia está gastando energia vai ter um biotipo, um biofísico perfeito, magro. Então a gente pode entender dessa forma que cada um tem que ter a sua necessidade nutricional. O que a gente não pode abrir mão é de ter uma variedade nutricional. Eu costumo dizer que é necessário comer de tudo um pouco, mas não comer muito de tudo. Tá legal? Um abraço, até a nossa próxima videoaula.